Boa noite, povo de Deus. É um prazer de estar aqui com os irmãos hoje à noite. Se tiverem as suas Bíblias, convido-as a abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Queremos contemplar, em especial, versículos 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos ter uma palavra de oração, mais uma vez. Senhor Deus, o nosso pedido é que Cristo seja exaltado, que a sua igreja anda digno da vocação em Jesus Cristo, que a sua palavra permanece nos nossos corações por toda a eternidade e que as minhas palavras sejam esquecidas. Amém. Eu sei que um número expresso dos irmãos estão anotando. Eu já encaminhei o meu esboço ao pastor Tiago, mas nós queremos olhar nessa passagem, primeiramente, a ordem. Sujeitai-vos é a ordem. Abrangência, em versículo 13, a toda instituição humana. O motivo dessa sujeição a toda instituição humana é o motivo por causa do Senhor. A razão disso, em versículo 15, façais emudecer a ignorância dos insensatos. E por último, a atitude, que é em versículo 16. Então, queremos olhar a ordem, a abrangência, o motivo, a razão e a atitude. Não tudo hoje à noite, provavelmente, mas queremos olhar isso e da próxima vez que pregar. Lembramos que Pedro está escrevendo para um povo perseguido, um povo vivendo em situação hostil. E como é que você vive no meio de um povo que te persegue e que é militante em te perseguir? A resposta, como nós vimos em versículo 11 e 12, a única maneira de emudecer a ignorância dos insensatos é viver uma vida digna da vocação de Jesus Cristo. É a única maneira. Em versículo 11 ele fala, você precisa ter disciplina interna e particular. Ele fala, amados, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Precisa ter essa disciplina interna, mas também uma disciplina pública e externa. Em versículo 12 ele fala, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A maneira que você conduz a sua família, a maneira que você conduz a sua vida profissional, a maneira que você conduz a sua vida financeira e a sua vida aqui na igreja vai levar pessoas a glorificar a Deus ou vai levar as pessoas a afastar-se da mensagem que você está pregando. A sua vida é o fundamento, a evidência do Evangelho e o poder transformador do Evangelho em Jesus Cristo. Como então nós vivemos essa vida? Pedro ele responde, você precisa entender que você é um peregrino e você é um forasteiro. Você, de fato, pensa nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Você não se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo agora é satisfazer aquele que vos arregimentou.
Não amamos o mundo, nem as coisas que no mundo há. Somos forasteiros e peregrinos. Sim, nós temos isso. Mas, se nós nos empolgamos tanto com nossa identidade de peregrino e forasteiro, ao ponto de ser indiferente ao mundo onde nós vivemos, a sermos indiferentes à sociedade que está ao nosso redor, a ser indiferente às instituições humanas. Uma vez eu lembro, eu estava indo fazer evangelismo no camelódromo aqui de Presidente Prudente, um irmão junto comigo. E ele disse, enquanto estávamos indo, nos direcionando para lá, momento de reflexão, escapou, pobres diabos, eles vão todos para o inferno. E eu quase respondi, talvez você vá junto com essa atitude. Ele estava tão empolgado, morbidamente empolgado em ser peregrino e forasteiro, que ele agora está satisfeito de alguma forma que todos os injustos estão indo para o inferno. Então Pedro é rápido e ele coloca esse contrapeso em versículo 13. Ele fala, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A ordem é sujeitai-vos. É uma ordem simples. A maneira do cristão emudecer os insensatos é obedecendo às leis e respeitando as autoridades no lugar onde Deus tem os colocado. Deus quer que demonstramos autocontrole, virtude e preocupação com a sociedade em nosso redor. Tinha abusos de autoridade naquele tempo? Tinha, como hoje também. Tinha pecados naquele tempo? Tinha, como hoje também. O que nós vamos fazer, Pedro? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A palavra sujeitai-vos vem do grego, uma palavra militar, onde era literalmente coloca-se em postura de submissão. Alguém falar para alguém que ia se encontrar como um general, não sei como que fala isso em português, ou coitado da recruta talvez, eles usavam essa palavra sujeitai-vos, coloca-se em posição de submissão e atitude de submissão. Isso é a maneira, diz Pedro, de lidar com sociedades iníquas. Olha no Antigo Testamento como isso se firma em Provérbios 24, versículo 21. Um pai preocupado com o seu filho, ele fala, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes como os revoltosos. Não se associes como os revoltosos. Por quê? Versículo 22. Porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá. Deus não está nos chamando a engajar em rebelião, em protesto e revolta. Jeremias 29, nós temos uma carta de Jeremias, ele estava em Egito, e ele enviou essa carta à Babilônia. Versículo 4. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele é pagão até o âmago. Ele colocou em ordem sistemas de educação, sistemas de leis e políticas e sistemas de vida para fazer lavagem cerebral dos povos conquistados. Um filho ou filha judeu passaria por todos esses sistemas na Babilônia e quando era adulto não seria mais judeu ou judia, seria cidadão babilônico. O que Deus diz para estes morando nesses tempos tenebrosos? Versículo 6.
Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Interessante. Vive a sua vida, pega uma casa, mora nela, tenha filhos, planta um jardim, come do fruto. Isso é a mensagem para pessoas vivendo em um mundo pagão, onde nada era familiar, nem a linguagem era familiar. E Deus está dizendo, assim diz a palavra do Senhor, viva a sua vida. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Isso que Deus quer que você faz. Ora pela cidade onde você se encontra agora. Talvez não é onde você nasceu, talvez não seja onde seus pais nasceram, mas você está aqui no meio desse povo pagão. Você quer fazer alguma coisa? Versículo 7. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E essa última parte, porque na sua paz vós tereis paz, é um aviso. É um aviso. Procura o bem, procura a paz da cidade, porque se você procurar o mal, se você procurar rebelião, protesto e marchas, você vai encontrar problemas na cidade. Então, ou você ora e vive a sua vida, ou você vai encontrar problemas. Mas tem mais aqui. Em versículos 8 e 9, o que estava acontecendo é que, como hoje em dia, cada vez que alguma coisa acontece lá em Israel ou Palestina, tem todo mundo tentando entender, explicar isso com palavras bíblicas, e eles vão mandando aqueles vídeos, e esses vídeos vão passando. Era a mesma coisa na Babilônia, no Instagram do Nabucodonosor. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo... Eu lembro a primeira vez que eu andei de moto também. Retomando. Nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Nota, eu não os enviei, diz o Senhor. Todo mundo tentando entender o que está acontecendo, compartilhando, olha, isso aqui vai acontecer isso e depois disso. E Deus está dizendo, eu não enviei nenhum deles. O que eu fiz é eu tirei você da sua terra, eu coloquei você na Babilônia. Mas eu não enviei nenhum desses que falsamente vos profetizam em meu nome. Eu não os enviei. Versículo 10. Olha a promessa. Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. A promessa de Deus. Eu tenho algum lugar melhor para você, mas vai demorar para chegar. E alguns não estarão vivos para ver. Talvez vai ser a próxima geração que vai ver. Mas, enquanto você é cidadão aqui de Babilônia, cercado de povo pagão, viva a sua vida, ora pela cidade onde você está e deixa o Senhor fazer o resto. Embora que Deus tenha um lugar melhor, o mandamento de Deus é sujeitai-vos a toda instituição humana. Romanos 13 é compatível com 1 Pedro 2, abrange muito dos mesmos assuntos. Paulo escrevendo, todo homem, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
Paulo não está dizendo todo mundo esteja sujeito às autoridades superiores, menos as nossas, que nós não concordamos. Paulo não está dizendo todo homem, menos os povo de Deus, eu e você, esteja sujeito às autoridades superiores. Ele não faz essas acepções. Por quê? Versículo 2. Versículo 1 e 2, vamos ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Paulo está dizendo a mesma coisa que Pedro. Sujeitai-vos. E Cristo, ele falou da melhor maneira possível. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 2. Abrangência. A pergunta agora a essa altura é: sim, eu entendo que preciso me submeter. Até que ponto? Até que ponto? 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Pedro bem poderia dizer: sujeitai-vos às muitas instituições humanas. Ele poderia sujeitar-vos à maioria das instituições humanas, ou até mesmo sujeitai-vos a toda instituição humana, exceto aqueles que você não realmente concorda. Mas não é isso que ele fala. Ele fala: sujeitai-vos a toda instituição humana. De novo, essa palavra instituição é usado consistentemente no Novo Testamento para descrever coisas que somente Deus faz. E Deus faz acontecer. Olha em Marcos 13, versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. A mesma palavra traduzida instituição humana em 1 Pedro 2,3. Quem fez o mundo? Que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. 2 Coríntios 5, 17, falando sobre a regeneração. E assim, se alguém está em Cristo, é nova instituição, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem fez a nova criatura? Totalmente, exclusivamente a obra de Deus. E a gente olha ao nosso redor e a gente vê as autoridades, os governos, a Receita Federal. E a palavra que Pedro usa é: isso é uma instituição que somente Deus criou e é para se sujeitar a eles. Deus criou o governo civil. Voltando para Romanos 13, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídos. Isso é bíblico, isso é fato. Deus criou governo civil, Deus estabeleceu o governo civil e ele ordenou que o governo civil iria controlar os homens na sociedade e nos relacionamentos sociais. Olha a responsabilidade em versículo 4. Governo civil é ministro de Deus para teu bem. E também, versículo 4, o governo civil traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E você fala: mas nós vivemos em tempos
onde o governo civil é injusto, onde tem elementos ruins no governo civil. Nós temos alguns líderes ruins, temos alguns juízes ruins. Você está absolutamente correto. As coisas não estão como eles deveriam ser. Mas você também não é o primeiro a sofrer nessa situação. Em Isaías capítulo 3, versículo 1, Isaías leva a mensagem de juízo. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Deus vai enviar fome. Deus vai enviar seca. Por quê? Quem ele está julgando? Versículos 2 e 3. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Em outras palavras, Deus vai julgar todos em autoridade e liderança. Ele vai julgar autoridades legais e jurídicos, vai julgar as autoridades governamentais e militares, vai julgar as autoridades das famílias, autoridades acadêmicos e intelectuais. Ele vai julgar todos. Por quê? Versículo 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. De fato, as coisas não são como eles deveriam ser. Mas quem julga eles? O próprio Senhor reserva o juízo sobre essas autoridades e líderes pecaminosos. Daniel 9, versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele, Deus, confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam. Quem é que julga líderes e autoridades pecaminosos? É Deus que julga, não nós. Não nós. Miqueias 7, começando em versículo 2, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramar sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Eles não estavam brincando de pega-pega com os irmãos. Eles estavam caçando um ao outro com rede e faca. Versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de suas almas e assim ele vai. Realidade trágica. E em versículo 8, Miqueias, ele dá voz a uma vítima desse sistema opressora. E ele fala, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. O ponto é, sempre houve líderes, juízes, autoridades ruins. Sempre existiu. Mas Deus é aquele que julga eles e também executa o direito para aqueles injustiçados. O rei Davi viveu em tempos onde tinha juízes ruins e ele escreveu os salmos imprecatórios. Paulo vivia num momento onde tinha perseguição lá do governo contra o povo de Deus. E ele escreveu Romanos 13. E Pedro, quando ele escreve 1 Pedro, em pouco tempo depois, ele seria morto, um mártir,
pelo próprio governo que ele fala, sujeitai-vos a toda instituição humana. O foco uniforme, o foco consistente das Escrituras é que o povo de Deus deve ser sujeito às autoridades, porque essas autoridades foram colocadas por Deus. Deus está soberano. Nada escapou do seu controle. Ele está fazendo o que ele quer. E se nós não compreendemos isso, talvez podemos nos compreender e contentar com algo menos, que é o que devemos fazer diante. Pedro, ele vai além e ele explica o que ele inclui nesse sujeitai-vos. Ele fala em versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana, mas aí ele continua em versículos 13 e 14, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Em outras palavras, liderança a qualquer nível. Se for líder bom, com reinado de paz, sujeitai-vos. Se for líder ruim, com reinado de terror, sujeitai-vos. Esse líder, se é homem de Deus, sujeitai-vos. Se não é homem de Deus, sujeitai-vos mesmo assim. Se é homem de Deus, bom, ou não é homem de Deus e ruim, da mesma forma, Deus colocou eles ali para fazer uma só função. Versículos 13 e 14. Como enviados por ele, Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Só isso. Castigar o mal. Reconhecer, louvar os que praticam o bem. Tem um episódio em Mateus que eu quero que você olhe. Mateus 26. Jardim de Getsemane. Mateus 26. Olha versículos 49 e 50. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Nota o que acontece em versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Em outro relato, nós entendemos que esse tal era Pedro, autor deste livro. Mas o fato é que tinha mais ou menos 300 e 400 pessoas aqui. Entre eles soldados e líderes, autoridades civis, religiosos e governamentais, nesse grupo indo para prender Jesus Cristo. E Pedro, ele está pronto para ir espada a espada, ferro e fogo, contra 300 ou 400 homens. Estes homens tiveram justa causa prender Jesus Cristo? Não, eles iam assassinar um homem inocente, um homem perfeito. E Jesus, ele pediu que os seus discípulos revoltassem, rebelaram-se contra os acontecimentos, contra as autoridades. Ele pediu passeata com todo mundo usando o boné de Israel. Não. Versículo 52, considera. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ele fala, Pedro, usa a sua espada, você vai morrer pela espada. E todo mundo interpreta isso como tipo, Pedro, guarda a espada, alguém vai se machucar. Ele não está falando isso. Ele está falando, Pedro, você toma uma vida aqui e eu não vou ter escolha senão afirmar o direito destes autoridades governamentais e militares tirar a sua vida. Porque eles são as pessoas que eu escolhi colocar
neste lugar e fazer tal obra, e você está indo contra ele, você não está se sujeitando, e eles com justa causa tomará a sua vida. E Jesus, sabendo que ele seria morto injustamente, mesmo assim foi à cruz sem se defender e se entregou a Deus, sabendo que é Deus que julga perfeitamente. Vamos terminar com um pouco de aplicação. Muitas pessoas têm dificuldade com isso porque é tão injusto. A Bíblia concorda quando se diz que o governo civil não está castigando os malfeitores o suficiente e não está louvando quem pratica o bem. Mas isso não é meu problema. Isso não é seu problema. Você não tem direito a tentar efetivar mudança fora das normas democráticas que temos. Deus continua no trono. Ele continua soberano. Ele está no controle. Então, para o bem da sua testemunha, para o bem da causa de Cristo, obedeça, sujeitai-vos, segue as leis. Mas o que a igreja deve fazer diante dessa injustiça? Que é o segundo ponto de aplicação. O que devemos fazer? Escuta 2 Coríntios 10, versículo 3. Se quer fazer alguma coisa, estamos aqui então. 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, ou seja, nós somos humanos, não militamos segundo a carne. Ou seja, um cristão que tenta usar os métodos da carne, dos humanos, de protesto e todas essas coisas, eles estão usando a coisa errada. Ele fala, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele continua em versículo 4. Porque as armas da vossa milícia, literalmente instrumentos de guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Desde Gênesis 3, tem uma guerra travada entre a semente prometida, Jesus Cristo, e as forças de Satanás. Não leve pessoalmente. Tem essa guerra bem antes de você nascer, e essa guerra vai continuar bem após que você não estiver mais aqui. Mas não é contra os seres humanos. Versículo Efésios 6:12 dá um entendimento. Só escuta, não precisa abrir. Porque a nossa luta não é contra o carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, às vezes as pessoas se confundem em como lutar essa guerra. Eles começam a usar a metodologia errada e totalmente abandonam os instrumentos de guerra que Deus ordenou. Em 2 Coríntios 10, 4, os instrumentos de guerra não são carnais. Porém, eles são o quê? Sim, são poderosas em Deus. Literalmente, eles são instrumentos que Deus empodera. Diferente dos outros instrumentos que Deus não empodera. E você fala, mas isso causa efeito? Isso faz uma diferença? Isso muda alguma coisa? Boa pergunta. Versículo 4 até o versículo 6. 2 Coríntios 10. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência. E você fala, eu quero isso. Eu quero destruir as fortalezas do pecado, Satanás e os demônios. Eu quero arrancar o fundamento. Eu quero ter uma resposta para todos esses argumentos inteligentes que os humanos e os filósofos apresentam. Quais são? Apenas 2 no Novo Testamento. Primeira, Efésios 6. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca volta em vão. Sai, distribui a palavra de Deus gratuitamente. Quando alguém começa a falar sobre a injustiça, ele fala, bom, isso já é um fato faz tempo, e explica o que a Bíblia fala sobre
isso. A segunda coisa que foi lido hoje à noite pelo pastor, 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, Paulo escreve a Timóteo, antes de tudo, e a igreja a qual Timóteo estava indo era cheia de problemas. Ele fala, antes de fazer mais nada, o que? Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Só dois, porém poderosas: a palavra de Deus e a oração. Terceiro e último ponto de aplicação. Eu lembro uma vez, um homem em Rio Grande do Sul enviou uma carta a meu pai, Calvin Gardner, pedindo ajuda para ser um refugiado religioso no Canadá. Meu pai não tem nada a ver com o Canadá. Então você já vê que esse homem tinha uma inteligência muito discreta, nível picles em conserva. Mas mesmo assim, meu pai respondeu. Sempre respondia. Ele perguntou, qual perseguição religiosa no Rio Grande do Sul? Ele começou a falar que ele estava quase sendo preso porque ele estava abertamente provocando os homossexuais e os gays com a palavra de Deus. Ele estava abertamente confrontando a polícia. Ele parou de pagar os impostos porque agora ele era cidadão de Deus e não precisava pagar impostos ao governo. Ele tinha um filho que ele recusava vacinar. E o conselho tutelar, sabe aquelas vacinas óbvias que a gente dá para uma criatura que não tem sistema imune pronta? Não queria. E o conselho tutelar estava indo atrás dele. Porque ele não vacinou essa criança. Era uma bomba biológica esperando explodir todas aquelas doenças. Coitado da criança. Isso era a perseguição que ele estava sofrendo e queria passagem para o Canadá. Nós também corremos o risco de ser preso e encarcerado por nossos próprios pecados contra a palavra de Deus em sujeitar-nos a Deus. É muito melhor, se um dia algum de nós precisa ser preso, que seja por pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo, ao invés de ser preso por outra coisa. Porque Pedro já disse, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Vamos continuar esse estudo, outra oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos o desejo de ser tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. O Senhor nos colocou neste mundo, neste momento, e nós queremos ter vidas efetivas e submeter nossas vidas a Ti, Senhor. Usar o nosso tempo, talento e energia para a Sua honra e a Sua glória. Ajuda-nos a ser fiéis e diligentes em oração. Ajuda-nos a proclamar a verdade fielmente e com clareza. Senhor Deus, ajuda-nos a ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Amém. Pastor.